Esta é a Rádio Uniriter. Hoje é dia 17 de setembro, terça-feira. São 8 horas e 6 minutos, 17 graus a temperatura. Está começando o programa literário Verso e Prosa. Produção e apresentação de Lenira Pereira. Supervisão de Roberto Belmonte e Gabriel Almeida. Operação de rádio Emerson Garcia. Bendito sejas tu, Adonai, que revelaste ao povo de Israel parte do teu mistério, através do amor. Bendito sejas tu, Pedro, que revelaste a mim todo o mistério, através do amor. Boa noite, ouvintes. Está começando o Verso e Prosa. E comigo no estúdio está o físico, músico, filósofo, poeta, contista e romancista de Porto Alegre, Rafael Ban Jacobsen, autor desse verso, que vai nos falar sobre loucura no romance e de seu livro Uma Leve Simetria. Rafael nasceu em Porto Alegre em 1981. É graduado e mestrado em Física Nuclear, especialista em relatividade e cosmologia. Começou a escrever aos 13 anos de idade. Aos 17, recebeu o primeiro prêmio de literatura. O primeiro livro de Rafael intitula-se Tempos e Costumes. Foi publicado em 1997 e lançado na Feira do Livro. Recebeu o prêmio Açorianos em Destaque em Narrativa Longa em 1998. Entre 1998 e 2000, dedicou-se ao romance Sombra, uma trama policial ambientada na Porto Alegre do século XIX. Em julho de 2005, lançou o romance Solenar, que venceu o Açorianos de Literatura na categoria Narrativa Longa em 2006. Seu livro Imemorial das Pedras foi contemplado com a Bolsa Funarte, de criação literária. Em poesia, cultiva a forma clássica do soneto, tendo como principal mote temáticas amorosas e simbolistas. Participou de mais de 80 trabalhos literários em jornais, mais de 50 artigos em revistas e mais de 40 antologias. Entre outras entidades, é membro do Partenon Literário, da Associação Gaúcha de Escritores, da Casa do Poeta Rio-Grandense e da Academia Rio-Grandense de Letras, onde ingressou em 2013 e ocupa a cadeira 29. A saúde mental e a psiquiatria veem a loucura de modo diferente. A psiquiatria a percebe sob a concepção de ciências naturais e como um fenômeno patológico e orgânico que afeta a estrutura bioquímica do cérebro. A saúde mental vê sob a concepção das ciências humanas, sob a ótica do indivíduo integral. Machado de Assis, no romance Quincas Borba, discorda da psiquiatria praticada à época e mostra a influência do lado exterior da sociedade sobre o interior do personagem Rubião, que acaba com problemas de dupla personalidade. Inclusive, pensa que é Napoleão. O que é loucura para você e sob que enfoque trabalha o tema no romance Rafael? Shalom. Shalom, Lenira. Prazer estar aqui conversando com vocês na rádio. E a propósito da tua pergunta, tratando então da loucura, o que eu posso dizer de início é que esse é de fato um dos temas que mais me instigam a produzir literariamente, né? Aparece muito o tema da loucura nas minhas obras, e eu diria que o meu romance que tu mencionaste, o Solenar, de 2005, ele é provavelmente o meu trabalho em que essa temática mais está presente, em que ela mais transparece, em que eu diria ela é mais decisiva na narrativa. O que acontece ali é que nós temos um personagem bastante jovem, um rapaz de 13 anos, que, digamos assim, ele tem rompantes, ele tem visões, ele escuta vozes. Talvez algum profissional da área talvez dissesse que ele é esquizofrênico, coisa que o valha. Mas o que importa na narrativa é que essa visão de mundo distorcida do personagem, desse jovem rapaz chamado Ismael,
é o que determina basicamente o rumo de todos aqueles que estão ao seu redor. Então, digamos que a loucura de Ismael surge ali como um deflagrador de conflitos. E, como tu disseste bem também, há uma diversidade de perspectivas sobre a loucura. Ela é enxergada assim, de diferentes modos, por diferentes pensadores de diferentes áreas e também em diferentes épocas. Uma das visões que me é mais cara e que eu acho que rende muito quando se trata de produção literária é aquela concepção que, aliás, remonta à Grécia Antiga, né, de que a loucura ela tem sempre uma certa ligação com algum tipo de suprema lucidez que beira a genialidade, digamos assim, né? Então é por isso que muitas vezes sempre se associou à figura dos grandes gênios um quê de loucura, né? Às vezes, na antiga Grécia se falava mais da melancolia, né? Os grandes filósofos eram tidos como figuras do tipo melancólico, e isso acabava sendo uma espécie de indício exatamente dessa visão diferenciada de mundo, dessa perspectiva além do comum que tais pessoas podiam atingir. E na minha literatura eu gosto dessa aproximação, né, do limite entre o que é de fato uma loucura, uma visão distorcida, e o que pode ser, na verdade, uma transposição para uma espécie de clarividência, né? Será que aquela pessoa tida como louca, na verdade, não está enxergando algo além que as outras não estão enxergando? Esse dilema está muito presente lá no meu romance Solenar, por exemplo. Na Idade Média, certo grau de loucura era bem aceito pela sociedade, e esse era um elemento da arte. Isso dava para perceber, por exemplo, em obras de Goya, de Van Gogh, tinha um certo quê de, como tu diz, de genialidade, que tinha um quê de loucura, né? Já no período clássico, qualquer deslize era motivo de internação. Alquimistas, blasfemadores, leprosos, lunáticos, portadores de doenças venéreas, bêbados, drogados, todos iam parar no manicômio ou em hospitais gerais. Inclusive, daí veio a pergunta que eu acho que até tu já respondeste. É possível existir criatividade sem um certo grau de loucura? Eu não sei se eu cheguei a responder exatamente essa... mais ou menos isso, né? Da genialidade. Assim, claro, é o tal do certo grau, a dificuldade de estabelecer que grau seria esse. Que grau é? Aí é que está o X da questão, né? O busilis. Mas, de algum modo, a criatividade ela precisa dessa visão um tanto quanto distorcida da realidade. Se você simplesmente observa o mundo e o apreende tal como ele é, você não consegue, digamos assim, enxergar conexões, por que não dizer esdrúxulas, se você não consegue enxergar tudo de cabeça para baixo em certos momentos, com certeza a criação de uma obra artística não vai ser para você, provavelmente, né? E claro, tu mencionaste aí que certo grau de loucura sempre foi esperado em grandes criadores, mas muitos deles acabaram realmente, digamos, cruzando essa linha. Chegando na loucura mesmo. Né? Chegando ao estado patológico, né? O Van Gogh aí que tu mencionaste é um exemplo, né? Exato, do corte da orelha para e do suicídio, no final das contas. Mas um problema também que havia na época em relação à loucura era uma questão grave, que era a questão dos internamentos, né? Em locais inapropriados e com práticas bem... assim, contrárias aos direitos humanos até, né? No Brasil, até o pré-modernista Lima Barreto, que se tornou alcoólatra e padeceu de distúrbios mentais, foi levado a uma ala da Pinel do Hospício Nacional, onde escreveu o livro Cemitério dos Vivos. E nesse livro ele mostra que os doentes eram maltratados nesses hospitais, né? E então, na tua opinião, existe um limite assim entre razão e loucura?
Hoje o bom é que nós estamos aqui enfrentando apenas perguntas fáceis, né? Então, o limite eu acho que acaba sendo basicamente aquele que se estabelece pelo bom senso. Na medida em que, digamos, a experiência de uma visão de mundo diferente, que foge do padrão, uma visão de mundo até, em certo sentido, como eu disse, distorcida, não estiver prejudicando o indivíduo no exercício das suas funções, das suas atribuições, da sua saúde, da sua integridade física, digamos assim, e da sua interação com os demais, enquanto tal linha não for cruzada, creio que estamos muito bem. A dificuldade é quando realmente há um comprometimento das funções do indivíduo dentro da sociedade para com ele mesmo. Então, nessa perspectiva, tu poderia dizer então que a loucura pode ser vista de perspectivas diversas conforme a época? Sim, claro que sim também. O que é estar agindo de forma prejudicial para si mesmo e dentro de um contexto social? Isso, sem dúvida, é algo que varia contextualmente. Mas eu acredito que o grande diapasão para medir a sanidade é justamente aquele da autorreferência, né? Na medida em que o indivíduo conseguir se manter ativo, produtivo, é difícil dizer que haja um real comprometimento a ponto de, por exemplo, buscar uma internação em uma instituição psiquiátrica ou qualquer coisa que o valha, né? O personagem do meu livro, por exemplo, o Ismael, esse menino que alguns diriam... O diagnóstico, o livro não é para fazer diagnóstico, né? Mas alguns diriam que se trataria de um esquizofrênico. Ele não é internado em um manicômio, mas ele é uma espécie de filho pródigo, assim, um filho tresmalhado, e ele é mantido a certa distância da família em um colégio interno, que acaba funcionando como uma espécie de depósito. Então, uma exclusão, né? É uma exclusão, de qualquer modo, né? E muito devido a esse estigma do que ele carrega devido ao seu comportamento, digamos assim, fora da curva. Uhum. E essa, a questão de participar, às vezes, de grupos, como grupos religiosos, também pode-se considerar, às vezes, que as pessoas podem chegar a um grau de loucura por pertencer e, como é que eu vou dizer, se imbuir tanto dos dogmas para que chegue a um grau de loucura? Bom, o Heaven's Gate está aí para não deixar dúvidas a respeito disso, né? As pessoas se matam e matam umas às outras por conta de dogmas religiosos, né? E aí que tá, eu não gosto de dizer que são dogmas religiosos, porque na verdade eles não são religiosos no estrito senso da palavra. Porque o que é a religiosidade, né? Na raiz da palavra está esse sentido de religar com algo que é transcendente, com algo que é perfeito, com algo que está muito acima de todas as imperfeições e iniquidades humanas. Então, no momento em que alguém decide, por exemplo, ferir uma outra pessoa, matar outra pessoa, em nome de algo que, enfim, deveria ser belo e perfeito em si mesmo, ela não está se religando com coisa alguma além do que há de pior na natureza humana. Ele não conseguiu religar com nada acima. Ele está, na verdade, chafurdando na lama dos defeitos humanos. É isso que ele está fazendo. Mas, assim, então, digamos assim, em nome de doutrinas pseudo-religiosas, as pessoas cometem os mais terríveis excessos. É porque, realmente, o pensamento religioso, ele guarda uma certa ambiguidade, ao meu ver. O propósito primeiro é precisamente esse, da transcendência, da religação, e o que, é claro, se espera traga uma espécie de libertação para a pessoa, né? Mas, por outro lado, muitas vezes as pessoas acabam enxergando os preceitos de uma determinada fé como princípios aprisionadores, acabam vendo ali não uma fonte de liberdade, mas uma série de grilhões. E o pior de tudo, muitas vezes as pessoas fetichizam esses grilhões e acabam gostando deles. Então elas se deixam aprisionar
E aí, claro, o final disso só pode ser o pior possível. Então, estamos agora, vamos ao intervalo e já voltamos. Fiquem ligadinhos na Rádio Uniriter. Estamos de volta, você está sintonizado na Rádio Web Uniriter. Esse é o programa Verso e Prosa. Apresentação de Lenira Pereira, na mesa de áudio Emerson Garcia, supervisão de Roberto Belmonte e Gabriela Almeida. As trilhas que você ouve são Ava Nájila e Aleluia, violin cover. Comigo no estúdio hoje o escritor Rafael Ban Jacobsen, e vamos falar agora do livro Uma Leve Simetria. Religião e paixão proibida causam conflito na vida de um adolescente bem comportado e fiel aos costumes e ensinamentos judaicos. Este é o tema do livro Uma Leve Simetria, de Rafael Ban Jacobsen, publicado pela Não Editora, que possui a belíssima e poética linguagem, além de proporcionar conhecimentos sobre costumes e práticas religiosas do povo judeu. Possibilita-nos o exercício da empatia e alteridade. O que significa a palavra simetria, Rafael? Essa, mais uma vez, uma pergunta daquelas fáceis de responder, né? Certamente, simetria é uma dessas palavras polissêmicas, né? Ela encontra diversos significados. Primordialmente, simetria está relacionado com a ideia de igualdade ou equivalência. É quando você consegue perceber algo que é regular por trás de um objeto que, a uma primeira vista, ele não encontra padrão algum. Então, podemos dizer assim que a simetria ela é o que move, por exemplo, a investigação matemática. O que os matemáticos querem fazer? Justamente encontrar regularidade nas formas, e aí vem a geometria, e na estrutura e no ordenamento dos números, e aí nós temos a álgebra, né, por exemplo. Então, a busca por padrões, ela invoca essa noção de ordem, que cá entre nós é uma noção que era muito cara lá aos bons e velhos gregos, né, aquela noção de cosmos, de ordenamento, de algo que regula, digamos assim, aquilo que no primeiro momento pode parecer desregulado ou averso a qualquer enquadramento. Então, a ideia de simetria está muito relacionada, por isso também a ideia de beleza. Quando nós conseguimos perceber uma regularidade num determinado objeto, a tendência então é classificá-lo ou enxergá-lo como belo. E então a simetria invoca muitas outras noções também, né? A noção de espelhamento, por exemplo, né? Quando dizemos que a imagem no espelho é simétrica ao objeto refletido e tantas outras, né? No caso, ela tem essa ideia também de como é que eu vou dizer, ela tem uma ideia de que no outro lado do espelho a imagem é real, a que você está vendo, digamos, lado oposto é o mesmo do lado que tu está enxergando, é isso? Olha, em alguns aspectos o objeto, a imagem é tal qual o objeto, mas em outros ela difere, né? Em primeiro lugar é que quando se trata da imagem em um espelho, há ali o que nós chamamos até mesmo, obviamente, de reflexão especular, né? E há uma inversão da direita pela esquerda e da esquerda pela direita, digamos assim, né? Então, isso num espelho plano. Mas é claro, se você estiver trabalhando com outros tipos de espelhos esféricos, até mesmo as propriedades mais básicas do objeto, como o seu tamanho, por exemplo, podem ser alteradas. Então, o espelho pode ser muito enganador nesse sentido, né? Porque ele pode realmente trazer
uma imagem diferente daquilo que o objeto é. Mas isso não é ruim, isso não é nem um pouco ruim, porque de certa forma isso pode revelar para nós propriedades que no objeto original não eram aparentes. Então até mesmo digamos, essa alteração das simetrias originais do objeto, ela é sob muitos aspectos útil. Bem, agora vamos ler um trecho aqui. Em 1 Samuel 18:3, lê-se: E Jonathan e Davi fizeram aliança, porque Jonathan o amava como sua própria alma. Em 1 Samuel 20:41, diz assim: Indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. Na história de uma leve simetria, você traça um paralelo entre essas duas amizades, Daniel e Pedro e Davi e Jonathan. Qual a intenção do autor ao traçar esse paralelo? Eu costumo brincar que o livro, Uma Leve Simetria, ele surgiu da minha total incapacidade de tomar decisões. Eu sou muito indeciso e eu sempre gostei muito dessa narrativa presente no primeiro livro de Samuel, que trata da juventude do rei Davi na corte do então rei de Israel, Saul, e da amizade de Davi com Jonatã, filho do rei Saul. Eu sempre apreciei muito essa história bíblica e me veio a ideia de recriá-la, escrever um romance, um livro que contasse essa história do meu jeito. Só que depois me veio uma outra ideia. Eu disse, não, talvez o melhor não seja fazer isso, recontar a história bíblica em si. Talvez o melhor seja eu transportar essa história e o seu conflito para um contexto atual, para a contemporaneidade. E recontar essa história como a história de 2 meninos judeus no seio de uma comunidade judaica hoje. E eu fiquei muito dividido entre as duas ideias. Até o momento em que eu disse, não, peraí, por que você precisa escolher uma delas? E então, aí eu pensei, não, vou escrever as duas histórias ao mesmo tempo. Então, cada episódio narrado da história bíblica encontra uma contrapartida, um episódio equivalente, digamos assim, no plano da atualidade, do hoje. Então, o meu livro, Uma Leve Simetria, ele conta 2 histórias ao mesmo tempo. A história da amizade de Davi e Jonatã e do seu amor, e a história de Daniel e Pedro, hoje, e do seu amor. E realmente, aí é por isso a noção de simetria ela é essencial no livro, né? São 2 histórias que vão espelhando uma outra e, por que não dizer, complementando uma outra, justamente na medida em que uma promove um reflexo da anterior e muitas vezes um reflexo, como eu disse, não totalmente fidedigno, mas com alguma espécie de distorção que enche a história paralela de novos significados. Pois é, justamente essa parte que me intrigou e eu acho que intriga muita gente, no sentido de que essa correspondência, assim, em primeiro lugar, quando eu li o livro, eu não senti necessidade de haver essa história do Jonathan e do Davi. Achei que correria normal a história do Pedro sem esse auxílio. Mas, quando tu introduz a história do Davi e fazendo esse paralelo, não parece assim que tu tá jogando para essa história do Jonathan e Davi a questão da homossexualidade? Como se o Davi e o Jonathan tivessem uma relação homossexual? Sim e não. Na verdade, isso é um debate que, enfim, não foi eu que inventei, né? Ele percorre aí o mundo e muitas pessoas já defenderam diferentes teses sobre essa história narrada no primeiro livro de Samuel. Há quem enxergue ali claramente um amor erótico, digamos, entre 2 homens. Mas muitas outras pessoas dizem não é nada disso, trata-se apenas de um amor espiritual, inclusive de quem ali está percebendo um no outro uma espécie de amigo único, digamos assim, né, especialmente da perspectiva de Jonatã, seria impossível não amar Davi na medida em que ele é o escolhido, né? Ele é o próximo rei, ele é ungido, enfim, ele é o cara que Deus apontou, então
nessa medida seria impossível não amá-lo, né? Mais do que as demais pessoas. Eu, na verdade, a minha intenção não foi, digamos, apesar de muitos acharem o contrário, a minha intenção não foi defender nenhuma tese, assim, né? Como eu tirar o rei Davi do armário ou qualquer coisa assim. Eu simplesmente achei que o simples fato de haver a polêmica é instigante o suficiente. Então eu quis, digamos, aproveitar essa polêmica para criar literariamente. E, bom, digamos que essa versão da possibilidade de um amor homossexual, ela é, realmente, do ponto de vista literário, como matéria de literatura, ela é muito mais instigante. Então eu quis me aproveitar disso. Sim. Eu te trouxe essa questão à baila porque eu vi, inclusive na internet, vários posicionamentos a respeito disso, e alguns teólogos afirmam que pensar em homossexualismo nessas passagens é equivocado, porque o beijo entre amigos e entre os santos da época era costume e até recomendação bíblica, porque está no livro de Romanos, que fala do ósculo santo, acho que já viu falar. E alego ainda que por serem cumpridores dos mandamentos, tanto Davi como no Jonathan, eles não praticariam tal ato, porque é condenado, né, na Bíblia, a sodomia, né? E também a questão de o Jonathan, no caso, seria 30 anos mais velho que o Davi, no caso. Eles colocam, né? Eles teriam uma diferença de 30 anos. O Davi teria 20 e ele, no caso, 70 ou 50 anos. 70, no caso. Qual a tua opinião a respeito disso? Tu acha que é válida essa... Eu acho que numa história tão, digamos assim, lendária, tão mítica, tão simbólica, é inevitável que haja múltiplas interpretações. E com certeza haverá bons argumentos dos dois lados, né? Porque as boas histórias são assim. Sim. Né? As boas histórias são assim, elas estão abertas, são porosas, digamos assim, à interpretação, elas não são monolíticas. Né? E os relatos bíblicos, a maioria deles eu não enxergo como nada monolítico, eles são muito cheios de símbolos, como eu digo, e símbolo é aquilo, o símbolo é passível de interpretação. Sim. Por definição. Mas, de fato, como eu já havia mencionado, evidentemente as autoridades religiosas, né, padres, bispos, rabinos, o que for, eles jamais comprariam essa tese, né, de um amor erótico entre Davi e Jonatã. E, com certeza eles vão buscar elementos dentro da própria Bíblia e na tradição em geral para defender o oposto, que ali não havia nada disso, exceto um amor espiritual, digamos assim. Eu acho uma tese muito válida também. Sim, quando eu me deparei com a leitura do livro, e aí eu fui buscar nas escrituras, aí me veio esse texto aqui também, em 1 Samuel 20:30, Saul diz a Jonatã: filho da perversa rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha sua e nudez de tua mãe. Então, qual a seu ver, o significado desse verso? Eu recrio essa passagem que tu acabaste de ler no meu livro, né? Eu não vou lembrar de cabeça agora exatamente como eu escrevi, ou reescrevi isso, melhor dizendo, mas há esse momento em que, digamos, o rei Saul passa uma carraspana no seu filho, Jonatã, porque ele se sente traído. Ele se sente traído pelo filho. Agora, traído por quê? Essa é a questão. Né? Quais são os motivos dessa raiva? Alguns vão dizer, não, são vários os motivos. Primeiro, antes de mais nada, porque evidentemente Saul percebe que Davi está, digamos assim, angariando prestígio, se aproximando cada vez mais da posição de um líder natural e a qualquer momento pode ele tomar o trono, e que Jonatã está muito próximo de Davi. Então, digamos, Saul enxerga em Jonatã, seu próprio filho, um cúmplice daquele que, assim parece, está prestes a tomar o lugar dele, o rei. Então, isso já seria motivo suficiente para o rei Saul se enfurecer, digamos assim, com o filho Jonatã e dizer que ele é uma vergonha, que ele é uma desonra, que ele está desonrando a própria casa.
Né? Mas também alguns dizem que, bom, talvez não seja só isso, talvez ele esteja também ali demonstrando seu descontentamento com a relação em si de Davi com Jonatã, né, com o A filho primeira de Jessé. percepção que eu tive foi essa, de que ele estaria dizendo que ele estava desonrando a casa e a própria mãe em relação a essa questão da homossexualidade. Eu senti isso, né? Parece, A realmente. primeiro momento eu senti isso. Parece muito a reação, digamos assim, de muitos pais e muitas mães quando descobrem que o filho ou a filha não... É tipo a da Marta, assim, né? Exatamente, exatamente. Percebem que o filho não tem um comportamento heterossexual e não estão prontos para aceitar isso, e aí se enraivecem. Pelo tipo de relação amorosa que o filho ou a filha mantém. Tem um tanto desse viés, olha, é possível, como eu disse, pelo menos, né? Eu acho que eu escrevi alguma coisa como o Saul acusando Jonatã de causar o opróbrio do ventre da sua mãe. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. De escritura para escritura varia um pouco. Tradução. Varia a tradução. A escolha do nome Marta para representar a mãe louca, que Pedro sempre chamou de louca, né? É uma alusão à hipocrisia religiosa ou à religiosidade mal interpretada? Seria por aí o caminho? Pois é. Que Marta, ela estava perto sempre quando Jesus falava, mas ela não captava muito bem os ensinamentos. Daí eu fiz essa conexão, não sei se está certo, se é por aí. Olha, eu vou dizer assim, eu costumo dar bastante atenção aos nomes das personagens, né? No caso da Marta, talvez seja um dos nomes dos quais eu menos cuidei. Na verdade, não me preocupei muito com dar assim camadas de significado para ele, digamos assim. Mas digamos que a tua interpretação ela me parece muito satisfatória, porque se ela não é exatamente o que eu pensei, ela é perfeitamente cabível. A figura da Marta, que já é uma outra época, né? Estamos lá no contexto da época de Jesus, né? Isso é muitos e muitos séculos depois de Davi. Não chegasse a fazer essa conexão, mas eu então não cheguei a fazer essa conexão, porque realmente é um contexto bem distante. Mas de fato, a Marta lá do relato bíblico, né? A seguidora de Jesus, ela personifica muito do que a Marta, personagem do meu livro, é. Se trata de alguém que compreende, digamos assim, a mensagem de uma forma incompleta ou enviesada e, portanto, errônea. E a Marta realmente, a personagem do meu livro, ela me parece que ela peca por esquecer o que há de essencial nos mandamentos do judaísmo e, claro, por extensão do cristianismo. E ela se apega mais aos dogmas do que à essência, por assim dizer. Isso, foi o que eu senti também. Algumas pessoas que eu vi, assim, até pela internet, que leram o teu livro, eles criticaram o final. Acharam que o final não foi como esperavam. O que tu mudaria esse final hoje ou continuaria o mesmo? O que tu... Não, de modo algum, eu não mudaria absolutamente nada. Por um motivo muito simples, eu costumo brincar que o meu livro não tem spoilers, né? Todo mundo sabe o que vai acontecer do início até o fim. Porque basicamente o substrato é a narrativa bíblica, a história de Davi e a sua relação com Jonatã. Então é muito simples. Quem fica junto lá fica junto, quem morre, morre, quem se dá bem, quem se dá mal, se dá mal. Também aqui, na história atual do relacionamento entre Pedro e Daniel. Então, na verdade, eu quis me manter, digamos assim, muito aferrado à storyline, né? A linha narrativa do relato bíblico. Eu não quis prostituir em nada o relato, assim, eu quis espelhá-lo, de fato. Seguir espelhado, até Exatamente. porque o Jonathan acaba morrendo mesmo, né, no relato bíblico. Perfeitamente. E o Davi segue
as batalhas dele, né? Exatamente. E foi realmente o que aconteceu com o Daniel, né? O Pedro morre, mas semanas depois o Daniel segue. Daniel se vê obrigado a seguir a sua vida, né? Segue Apesar de sua ter vida. perdido aquele grande amor, ele se vê compelido a cumprir a sua missão, digamos assim, tal qual acontece com o Davi no relato bíblico. E tu gostarias, assim, de ler alguma passagem do romance que assim, te toca mais Uhum. pra Sabe nós? que eu acabei de mencionar que o meu romance Uma Leve Simetria, ele é um romance sem spoilers, né? Porque realmente os fatos da narrativa estão dados. Quem conhece a história bíblica conhece a minha história, por assim dizer. Então eu vou ter um ato aqui de ousadia. Sim. Eu vou ler a última página do livro, né? Coisa que se É fosse... aquela que há o beijo no... Não Mas é. aquela é tão linda. Podia ler aquela também. Ah, é? Aquela parte é muito polêmica. Mas é Extremamente muito bonita polêmica. aquela parte. É? Bom, eu vou então mudar o meu plano. Que é o final, né? A Exatamente. morte do... E não vou ler, digamos assim, a última página. Mas, enfim, é uma das últimas. E, portanto, é um momento extremamente decisivo da narrativa. É quando o personagem Daniel se vê diante do corpo daquele que foi o seu grande amor, o Pedro, né? Que morreu. Então, o texto diz assim: ajoelhei-me perante teu corpo. Silêncio. Crispei meus dedos no veludo negro do manto que cobria o féretro e deixei-me cair sobre ele. Quase inconsciente, puxei de uma só vez o tecido para revelar teu corpo amortalhado. Parei, subjugado por frêmitos de pavor. O que eu estava prestes a fazer era uma abominação, uma transgressão, a transgressão das transgressões. O corpo de um judeu tem em si uma santidade especial. Exibir um corpo sem vida consistiria em desonra. Vê-lo, tocá-lo, muito pior. Porém, minhas mãos não queriam saber de mandamentos, minha mente já não mais conhecia o impuro. Arranquei o sudário, retirei o capuz que te ocultava o rosto. Ali estavas finalmente diante de mim, a cabeça coberta por uma quipá, envolto em teu talite de franjas cortadas. Já não precisavas mais cumprir as sagradas leis. Mesmo assim, com a veste talar e o chale de orações, tinhas a reverência judaica que antes, com tuas insubmissões e rebeldias, tão pouco cultivaras. Por que te vestiram assim? Custei a te reconhecer naquele corpo, o meu Pedro. Nessa busca desatinada por ti, contemplei tua face com veneração. Sim, em silêncio eu te olhei, com esses meus olhos já então petrificados de saudade. A força inefável que teus lábios selara e apagara, teus olhos para sempre havia falhado em aniquilar tua beleza. Por que, meu Deus, por que ainda tão belo? Mesmo coberto pelo véu da morte, ainda eras tu, com teus 1000 encantos e a pele alvíssima, surreal, consagrada pelos reflexos das velas, dava a ti a aparência de um querubim. Deveria eu acreditar que a própria morte tivesse por ti se apaixonado e agora te mantinha intacto nas trevas para te fazer dela consorte? A tua passagem, esse momento todo teu. Lastimei não ter contigo dividido mais esse instante. Se a nós foi vedado compartilhar o prazer, que pudéssemos ao menos repartir a dor da agonia. Mas não. Restaram-nos apenas aquela pungente madrugada, o desejo incendiado e os pedaços de uma patética esperança. Eu e tu. Pedaços. Pedaços apenas. Silêncio. Então, numa espécie de bárbara ascese, entreguei meu beijo. Sorvi em chamas a última gota de calor que guardaste em teus lábios para mim. Sim, Pedro, eu beijei os teus lábios. Quis devorá-los, suguei-os com fervor, o sumo, buscando tua língua que, no entanto, não mais se movia. Um gosto de amêndoas amargas em tua boca. Gosto de sangue? Bem dizem que a morte tem sabor amargo. Sim, Pedro, eu beijei a tua boca e por que não te moveste? Por que não abriste teus olhos de estrela? Maravilhoso, lindo, belíssimo.
romance. Vale a pena procurarem nas livrarias, que vocês vão sentir a empatia por esses maravilhosos personagens. E o verso e prosa de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença de nosso ilustre escritor, Rafael Ban Jacobson. Lembrando que na produção e apresentação tivemos Lenira Pereira, na mesa de rádio Emerson Garcia e na supervisão Roberto Belmonte e Gabriela Almeida. Estejam conosco na próxima terça-feira, às 8 da noite, quando estaremos proseando como próximo convidado. RD Uniriter, Inovação e Jornalismo Acadêmico. Boa noite, muito obrigada, Rafael. Obrigado, eu que agradeço.